A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor e também para fazermos a oração da fé. Amém? Glórias a Deus por tudo. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. Aleluias, que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a sua família e também que nós estejamos com nossos ouvidos abertos, atentos, para ouvirmos o que Deus tem a nos falar através da sua palavra. Amém, meus queridos irmãos? Que vocês sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com outros amigos as mensagens que nós trazemos aqui, porque são palavras do Senhor ao seu coração. Glórias a Deus por tudo. Meus irmãos, hoje eu convido você a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 5 ao 10. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais esse dia de vida. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, tem sido conosco e temos a certeza que continuará conosco. Aleluias, conforme a sua palavra diz, até a consumação dos séculos. Pai amado, nessa hora que o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor conforme a sua vontade. Espírito de Deus, que o Senhor use os meus lábios para falar somente aquilo que é da vontade do Senhor. Pai, muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje nós temos um grande exemplo de fé, que é o exemplo desse centurião, né? Centurião, para quem não sabe, né, o que significa, era um chefe, né, de 100 soldados. Ali ele era, né, eu não sei ao certo se seria general, né, ali a sua patente, mas ele era responsável, né, por 100 soldados. Era um homem importante, humanamente falando, e ele teve uma preocupação, irmãos, ainda que ele fosse um homem importante, um homem gabaritado, né? Mas ele teve a preocupação de clamar ao Senhor Jesus pela cura do seu criado. Ele estava ali com uma grande oportunidade de pedir a Jesus qualquer coisa, né? Porque Jesus, aleluias, por onde ele passava, ele abençoava aqueles que tinham fé, aqueles que recorriam a ele, aleluias, né? Mas aquele homem, a gente percebe aqui por essa narrativa, né, que ele abriu mão do seu querer, abriu mão de pedir algo para si próprio, para pedir em prol do seu servo. E ele então disse no versículo 6, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Né? Aquele homem tinha ciência de que o seu criado,
né, estava ali, olha, atormentado, né, por espíritos malignos, né, ele teve esse discernimento e ali ele correu para aquele que poderia fazer algo pelo seu criado, né? Então, irmãos, aqui a gente já tem um primeiro aprendizado, que é o do amor ao próximo, né? Aquele homem não olhou ali para o que ele precisava ou a sua família, mas ele se lembrou do criado, né? Que com certeza ele já não aguentava mais ver o seu criado daquele jeito. E Jesus então lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Oh, glórias a Deus. Né? Aqui nós já temos um outro aprendizado, irmãos, que onde o Senhor chega, a saúde chega junto. Né? Então, você que está aí do outro lado, né? Se você hoje está precisando de uma cura, aleluias, aproveite, né? Clame ao Senhor. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é a minha cura, que o Senhor pode fazer todas as coisas por mim. Aleluias, né? Então, irmãos, é hora da gente colocar a nossa fé em ação, né? E aí Jesus fala isso: eu irei e lhe darei saúde. Mas aquele homem, aquele centurião, aquele homem tinha tanta fé, né, que ele respondeu para Jesus: Senhor, no versículo 8, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Né? Tem outras versões que falam: não sou digno de que entreis em minha casa. Né? Mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aquele homem cria que não precisava de Jesus ir até a sua casa, não. Ali mesmo onde ele estava, bastava uma palavra do mestre, né, para o seu criado ser curado. Aleluias! E quantas vezes, irmãos, a gente acha que a gente tem que andar quilômetros, né, para ir até uma igreja ali para esperar uma cura do Senhor, ou porque acha, né, que tem que ir até uma outra pessoa que a gente julga ser muito usado por Deus, né, para receber a cura do Senhor. Não, irmãos, Deus está aqui. Aleluias, Deus está aí com você. Basta você crer, basta você pedir ao Senhor. Aleluias, né? E a sua cura vai chegar, meu irmão. E aquele homem então falou isso, né? Dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isso, e ele o faz. Então, o que quer dizer? Aquele homem, né, ali fez uma comparação no sentido de dizer que ele era chefe, que ele mandava e as pessoas obedeciam, colocando o quê? O nosso Senhor Jesus na condição de Senhor, né? Então bastava uma palavra do Senhor ali, entre aspas, do chefe, né? E tudo aconteceria. Glórias a Deus. E o Senhor Jesus, ele se alegrou, irmãos, com aquela fé, né? E ele disse então, ali, versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluias, né? Quer dizer, nem mesmo ali, olha, no meio, né, do povo de Deus, ele encontrou tanta fé. Aquele centurião que não era considerado, né, um judeu, que não era um judeu, né, que não fazia parte ali do povo de Deus, irmão, teve mais fé do que muitos, né, que Jesus já tinha visto ali no meio de Israel, né? Então, irmãos, quantas maravilhas o Senhor pode fazer na nossa vida quando a gente coloca a nossa fé em ação. E é por isso, meu irmão, mediante essa palavra maravilhosa, que nós iremos nesse momento, né, colocarmos a nossa fé em ação, fazendo a oração da fé, pedindo ao Senhor aquilo que a gente necessita para a glória dele. Aleluias, glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nesse momento, Senhor, clamando a Ti, Pai, por aquilo que a gente está, meu Deus, precisando com urgência, Senhor. Aleluias, assim como o Senhor operou ali na vida do criado, do centurião, que o Senhor opere maravilhas aqui nessa noite, Pai, que o Senhor visite o coração de cada um irmão, meu Pai, que está nesse momento orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem e hoje será eternamente, Senhor Jesus. Então, meu Deus, nós clamamos ao Senhor nessa hora pelo nosso milagre, Senhor, em nome de Jesus.
Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Pai, eu coloco nas mãos do Senhor também aquele que se encontra nessa hora no hospital, desenganado pela medicina, Senhor. Pai, ali, meu Deus, achando, Pai, que já não tem mais jeito para ele. Aleluias, que o Senhor opere milagres, Pai, em corações sedentos, Pai, em corações que estão colocando a sua fé em ação. Pai, visita também, meu Deus, os orfanatos, os asilos, Pai, as clínicas de recuperação, as ruas, Pai, onde tem tantas pessoas encarceradas pelo pecado, Pai, pelos vícios. Pai, em nome de Jesus, colocamos nas mãos do Senhor essas vidas, crendo na sua libertação. Pai, que o Senhor salve almas nessa noite, que o Senhor opere, meu Pai, em cada coração. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito por nós e por tudo que ainda continuará a fazer. Entregamos em tuas mãos as nossas vidas, a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família, meu irmão, minha irmã. E até amanhã, se Deus assim permitir. Amém.